Vocês estão felizes essa noite? Você pode cumprimentar quem está do seu lado aí, com a paz de Cristo. Você pode fazer isso. Fala, Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, irmã. Como é bom estarmos reunidos aqui mais uma noite. Amém? Aô, vaza, é água. Tranquilo. Obrigado. Obrigado, Vaz. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, podem ficar à vontade na casa do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Tô achando que esse ar está fazendo barulho demais. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Esse ar está muito forte, não? Tá não? Vocês estão com calor? Tá calor, né, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 2. Amém? Sem mais delongas. A gente sabe já, né? Se você não sabe, eu vou te relembrar. 2 Timóteo é um dos últimos escritos aqui do apóstolo Paulo. Então, a gente está se atentando aqui para as últimas palavras desse homem de Deus. A gente está se atentando para os últimos momentos de vida do apóstolo, né? E aqui a gente tem Paulo falando a Timóteo, que é um jovem obreiro, um jovem pregador da palavra. E a gente viu no primeiro capítulo muitos pontos importantes que o apóstolo Paulo quis deixar claro, né, para Timóteo. E agora a gente vai continuar nessa saga, falando das importâncias. Aqui a gente está vendo o final da história de alguém e o que esse alguém está querendo deixar para quem está ficando. É o legado. A gente está vendo o legado do apóstolo Paulo sendo deixado a Timóteo em forma de carta. Então tudo aquilo de mais importante que Paulo tinha para falar, ele estava falando agora. Aquilo que Paulo já vinha falando no decorrer dos anos do seu ministério, agora ele está dando mais ênfase. Agora ele está se direcionando, afunilando, né? Eu quero que você pense como um funil. O funil é grande aqui em cima, né? Ele capta, só que ele vai afinando. E vai passando aquilo que é mais importante e aquilo que é mais urgente. Então, o apóstolo Paulo, nos seus momentos finais, no momento final da sua vida, da sua história, ele está escrevendo a Timóteo. E o que Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, a Timóteo, né? Vamos lá. Versículo 1: Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança para que possa transmiti-las aos outros, né? A outras pessoas. Aqui, eu já consigo, nesses dois primeiros versículos, no versículo 1 e no versículo 2, a gente já começa a entender que o chamado de Paulo para Timóteo era que Timóteo fosse forte por meio da graça que há em Cristo. E aqui é bem notório que Paulo ele não vai contra o que ele mesmo disse, porque ele vai falar que diga ao fraco, sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa em minhas fraquezas. É quando sou fraco, é aí é que sou forte. Como que a gente entende isso? A gente entende que somente através, meu irmão, do favor do Senhor para a sua vida que você pode ser forte. Somente a partir da graça que há em Cristo. Aqui o fortalecimento não é Paulo chegando para Timóteo falando: Timóteo, tenha certeza que você tem a quantidade exata na sua conta bancária, aí do Egito, aí do Oriente Médio. Tenha certeza que você vai ter a quantidade de moedas necessárias para que você seja forte. Timóteo, tenha certeza que você tenha muitos títulos. Não é isso que Paulo está falando. Timóteo, tenha certeza de ter a sua segurança em você mesmo, na sua força. Não. Paulo simplesmente fala: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Seja forte por meio do Evangelho. Porque é isso que fortalece o crente, meu irmão. Não é o ter muito, o ser reconhecido, não. O que vai te fortalecer na sua jornada de fé
vai ser a graça do Senhor Jesus. Porque qualquer outro fundamento que você estiver em algum ponto, esse fundamento, se não for Jesus, ele cede embaixo de você e te derruba. Mas se estamos enraizados em Cristo Jesus, então está tudo bem, porque é por meio dele que somos fortes. Diga ao fraco, sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa onde somos fracos. É quando somos fracos é que somos fortes. A gente pode ressaltar aqui, né, que nós estamos vendo um homem que está aprisionado injustamente, falando isso com Timóteo. Isso aqui essa carta não está vindo de um homem que está livre. O contexto aqui é que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, prestes a ser executado, de forma injusta. Então a gente está ouvindo um homem que está preso falar, seja forte por meio da graça de Cristo Jesus. E ele vai seguir logo à frente, ele vai falar do qual eu sou o embaixador em cadeias, no qual eu sou pregador de Cristo em cadeias, mas a palavra do Senhor não está presa. Paulo estava preso porque pregava a Cristo, mas ele não resmungava por estar preso por causa disso. Pelo contrário, ele no seu momento ali de falar com seu filho na fé, ele vai simplesmente dizer, seja forte por meio da graça que há em Cristo. E você me ouviu ensinar verdades confirmadas no versículo 2 por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança para que possa transmiti-las a outros. Aqui é exatamente o que nós fazemos hoje. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso com os adolescentes no domingo passado agora, e eu falei com eles justamente sobre a inerrância da Bíblia e a confiabilidade da Bíblia. Porque a Bíblia, se você analisar, o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, os livros que estão lá no seu Antigo Testamento, já estão lá de muito tempo. Pra você ter ideia, Jesus pregou o Velho Testamento, você tem em mãos aí, que é a conhecida Bíblia Hebraica, tá bom? Um pouquinho de aula histórica e teologia para vocês. Bíblia Hebraica, Jesus usou a Bíblia Hebraica, é exatamente essa que está na sua mão aí, o Velho Testamento. E o Novo Testamento, a gente tem o compilado aqui, de pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus ou tiveram contato com quem viu Jesus. Então a confiabilidade da Bíblia não é uma pessoa no meio do nada lá que resolveu escrever um negócio e colocou lá. E aí você está aqui com isso hoje? Não. Aí as pessoas falam, a Bíblia ela tem que ser atualizada, porque ela é muito antiga, porque 2000 anos atrás era outra realidade. Mas meu irmão, nós estamos falando aqui, nós estamos lendo relatos de pessoas que vivenciaram Jesus e compartilharam a vida com gente que andou com Jesus. Então a Bíblia é confiável. No final do primeiro século, meu irmão, no ano 100, a Bíblia já estava com o seu cânon do Novo Testamento praticamente todo fechado. O único livro que adentrou posteriormente foi o livro de Tiago. E olha bem, Tiago, parente de Jesus, um homem que estava vivendo com Jesus, a epístola de Tiago demorou a entrar, porque eles ainda estavam verificando a confiabilidade dela, se realmente tinha sido Tiago que tinha escrito, porque o livro de Tiago foi um dos primeiros a serem escritos no Novo Testamento. Então a Bíblia, meu irmão, é confiável. E o Paulo está falando isso aqui. Versículo 2, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. São essas testemunhas confiáveis que a gente se apega hoje também, testemunhas confiáveis. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Os outros são o quê? Mateus, Marcos e João, que são discípulos. Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Apocalipse de João, Judas, que foi discípulo de Jesus, Judas Tadeu. E aí a gente tem Lucas, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas. E Lucas faz os seus 2 escritos, seus 2 volumes, com base nos relatos de Maria, de João, de Paulo. Então a gente percebe que o Novo Testamento é confiável. E Paulo está deixando isso claro para Timóteo. Timóteo, você me ouviu ensinar verdades segundo fontes confiáveis. Então a Bíblia é confiável. Se apegue à graça e confie na palavra de Deus. Esse é o comando inicial nesse primeiro e segundo versículo desse capítulo. Confie na Bíblia e confie também na graça do Senhor Jesus, porque são essas verdades que estão sendo ensinadas.
E o apóstolo Paulo, ele tem tanta certeza do que ele está ensinando, que em certo ponto, eu não vou me lembrar onde que está aqui, mas ele vai falar assim: se vier outra pessoa, acho que é a carta aos Gálatas, se vier outro pregando, mesmo que seja eu voltar a pregar outra coisa, que não for o que eu já ensinei para vocês, que seja maldito. O apóstolo Paulo tinha tanta confiança no que ele estava falando de Jesus, que ele falou para as pessoas: olha, se em algum momento eu voltar pregando outra coisa, que eu mesmo seja maldito por pregar outra coisa, senão o que eu vos falo aqui. Tamanha era a confiança de Paulo no que ele estava ensinando de imediato. E também uma grande prova para todos nós, do primeiro versículo. Porque o primeiro versículo vai falar: seja forte por meio da graça de Jesus. E aqui o que a gente vê? Quando Paulo vai falar, se eu voltar pregando outra coisa, que seja anátema, ele não está se apoiando na força dele atual. Portanto, meus irmãos, eu falei isso com a minha esposa esses dias. Falei: amor, se em algum momento da minha vida eu quiser ser vereador, prefeito, político, alguma coisa, não vote em mim, porque eu não quero isso. Ai, como assim? Não vote em mim, eu não quero isso para a minha vida, eu não desejo isso, porque eu sei que eu não posso me apoiar na minha força, eu tenho que me apoiar no Senhor, meu irmão. Então eu já sei em quem eu tenho crido hoje, e talvez eu possa ser tentado amanhã, mas o meu poder não está em mim, está em Cristo. Então eu me apego em Cristo. Então eu falo: amor, eu sei, talvez eu seja teimoso, eu sou vereador, não votem em mim, por favor, deixa eu ser pastor em paz, tá bom? E não vem falar para mim: você devia ser vereador. Não, meu irmão, às vezes eu saio na rua, tem outro ali que é vereador, ali, chegou agora o Vaso, não é Vaso? O Vaso conhece gente demais, gente, conhece gente demais. E às vezes eu sou um pouco menos que ele, mas eu cumprimento muitas pessoas quando eu vejo: ô meu irmão, e aí e tal. E aí Heloísa fala: nossa, é igual um vereador, isso é igual um político. Aí eu falo: ó, se em algum momento da minha vida eu virar para você e falar: quero ser vereador, não vote em mim, por favor, por favor, por favor, não votem, tá? Porque eu não vou me apoiar na minha força e falar que eu nunca vou ser tentado a isso, mas se em algum momento eu for, eu vou falar igual Paulo: que seja anátema. Não, Rickson está doido, vou votar nele. Não votem, tá bom? Não estou me apoiando na minha força, meus irmãos. Esse é o segredo. Se apoie na graça do Senhor Jesus, é só ela que nos sustenta. Portanto, se você está vivendo uma vida com Jesus hoje, firme, fiel, estabeleça princípios para você. Não se permita ser tentado por Satanás, porque muitas coisas podem tentar o servo e a serva do Senhor. Você pode ser tentado porque você é fraco. Portanto, se apoie em Jesus, estabeleça princípios para a sua vida hoje. No momento que você está mais agressivo aqui com Jesus, vivendo o evangelho de verdade, estabeleça princípios para a sua vida, para que lá na frente, em algum momento, se por acaso você tropeçar, porque você não é forte, você vai ter aqueles princípios estabelecidos e vai se voltar a eles. Faça isso. Amém? Então Paulo, ele de forma muito natural, ele aqui não está se apoiando na força dele, ele está falando das testemunhas confiáveis, e no outro ponto ele fala: se eu mesmo voltar pregando, falando outra coisa para vocês, que seja maldito, que eu seja maldito por pregar um evangelho diferente do que eu já vos tenho anunciado. Então Paulo estabelece o princípio do evangelho, confia no evangelho, as testemunhas confiáveis, e então ele estabelece ali para aquela igreja o fundamento na palavra. Então a palavra é confiável, a Bíblia é confiável, a nossa fé é confiável, Jesus é confiável. Amém? Então, se apegue em Jesus e ensine outras pessoas de confiança, para que elas também transmitam essa mensagem que eu tenho falado para vocês, para outras pessoas. E então a gente entra no versículo 3, que vai falar: suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender essas coisas. Aqui Paulo chama Timóteo para uma reflexão.
E a gente começa a entender e a unir essa carta como uma só, pegando os temas que Paulo está trabalhando aqui para moldar a fé de Timóteo. Porque, em primeiro lugar, a gente tem Paulo convidando Timóteo a viver uma vida fiel ao Senhor, firme na graça do Senhor Jesus e pregar a palavra que é confiável. E, em segundo lugar, Paulo vai falar que suporte o sofrimento de Cristo. Paulo literalmente está mostrando o que ele está vivendo. Ele não está reclamando e resmungando da sua condição atual, mas ele está lembrando o que ele está passando e por quem que ele está passando. Ele significa o seu sofrimento. Qual que é a significação do sofrimento de Paulo? Eu sou um bom soldado de Cristo. Então, Timóteo, se apegue à verdade do Evangelho e saiba, participe, saiba que você vai passar por sofrimentos, você vai passar por dificuldades, mas permanece fiel ao Senhor. Nenhum soldado, meu irmão, no versículo 4, se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não agradaria o oficial que o alistou. Então, ser crente de verdade, é não permitir que assuntos seculares tomem sua mente. Não permitir que assuntos da vida civil, da sua vida secular, tomem sua mente e te afastem de Jesus. Isso quer dizer que você tem que deixar de trabalhar? Não. Isso quer dizer que você tem que deixar de ter relacionamento com outras pessoas que não são de dentro da igreja? De forma alguma. Inclusive, o ensino de Paulo no final desse capítulo é: ensine com paciência a palavra. O que Paulo está querendo explicar para Timóteo? Se esforce, sofra, passe por dificuldades em nome do Senhor Jesus. Porque toda vez, meu irmão, que você mortifica a sua carne por amor a Cristo, seu galardão é acumulado no céu. E a recompensa não é agora, a recompensa é no futuro. Está entendendo? Então, o atleta, o soldado, não se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse não poderia agradar o oficial que o alistou. E o versículo 5, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Então Paulo já está chegando para Timóteo falando: o evangelho não é de qualquer jeito, o evangelho não é do jeito que você quer. Deus não é seu escravo, Deus não é o seu mordomo, não é. Nós somos servos dele e servimos a ele por amor. Você serve a Deus por amor, meu irmão, porque você pensa bem, nós estamos crendo há 2000 anos em uma promessa que fala de um Deus que nós nunca vimos com os nossos olhos, que fala de um Cristo que morreu numa cruz que também nós nunca vimos por nossos olhos. Você está crendo nessa promessa, meu irmão? E se você crê que você vai receber todas as bênçãos nessa terra, então você é o mais miserável dos crentes, porque a nossa esperança é Cristo, nossa esperança é a ressurreição dos mortos, nossa esperança é o dia da redenção da igreja do Senhor, o grande dia do arrebatamento, o grande dia do Senhor, em que o Senhor Jesus vai vir julgar justos e injustos, e vai levar com Ele para a glória os justos. Essa é a esperança do crente. Não é que a gente vai ter uma vida extraordinária, meu irmão, talvez a gente não tenha, talvez a gente não consiga resolver todas as nossas pendências emocionais, talvez a gente não consiga alcançar todos os sonhos que a gente traçou, mas se eu estiver em Cristo, a minha esperança é Cristo, e não o que eu posso conquistar, não o que eu posso conseguir nessa terra. Por isso que não tem como você agradar a Deus totalmente se você se prende demais a coisas dessa terra. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então onde que está esse tesouro seu? O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, se não estiver na diretriz. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Então, Timóteo, se você trabalha para o Senhor, se você é fiel na sua fé, se você é fiel aos princípios e fundamentos da palavra, você vai ser o primeiro a colher esses frutos, mas é na eternidade, meu querido. Agora, participa comigo dos sofrimentos em Cristo Jesus. Você está sofrendo por Jesus, irmão? Tá? Então para nós está mais fácil, né? Está mais fácil, muito mais fácil. Você nunca passou risco de vida por pregar a palavra. Talvez alguém tenha aqui, alguém chegou para você e falou assim: olha, se você pregar a palavra, vou te matar.
Não, talvez você só recebeu uma repreensão ali, eu falo, eu não quero saber desse Jesus. O nome disso é tolerância religiosa. Nós vivemos em um país em que nós somos livres para proclamar nossa fé. Assim como existem outras religiões também que são livres para proclamar a fé delas. Então você nunca passou risco de vida por Jesus, mas aqui nós estamos falando de alguém que passou risco de vida. Nós estamos falando de alguém que vai ser morto em poucos instantes por amor a Cristo. Você nunca passou por isso. Eu nunca passei. Eu tenho 8 anos de convertido, eu nunca passei por isso. Nunca passei por risco de vida por falar de Jesus. Muito pelo contrário, meu irmão. Para todas as pessoas que descobrem que você é crente, que você é pastor, que você é isso, você é aquilo, as pessoas olham para você diferente, falam, nossa, que legal, sério, que bênção, que glória. Então geralmente a gente recebe exaltação por ser crente. Hoje em dia a gente recebe exaltação por ser crente. Então para a gente entender isso aqui, meu irmão, nós temos que olhar para trás mesmo, porque dificilmente agora nós vamos passar por isso. Paulo está sofrendo e está falando, Timóteo, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Então agora não há sofrimento, como que nós vamos ser bons soldados de Cristo? O princípio não muda, meu irmão. E a resposta é muito simples. Nós seremos bons soldados de Cristo se não deixar que as coisas desse mundo ganhem nosso coração no lugar de Cristo. Nós vamos ser bons soldados de Cristo se nós não nos envolvermos demais nos tesouros dessa terra e trocarmos os tesouros, os títulos dessa terra, pelos títulos do céu. Nós seremos bons soldados de Cristo mesmo sem passar por sofrimento. Nós seremos bons soldados de Cristo se mortificarmos a nossa carne, se morrermos para os nossos pecados e seguirmos o caminho apertado e estreito que conduz à salvação. Nós seremos bons soldados de Cristo nessas condições, se nos apegarmos à graça de Jesus e pregarmos a palavra, confiável palavra de Deus, seremos bons soldados de Cristo. Só que o sofrimento desses caras era morrer, meu irmão. O sofrimento seu hoje é ter que deixar de ir numa festinha, ter que beber um copo de cerveja, beber um copo de vinho. As guerras hoje dos seres humanos é não adulterar, é não fornicar, é não não ter relações sexuais antes do casamento. Essa é a luta do ser humano hoje, meu irmão. E se Paulo estivesse aqui, ele dava risada. Quê? Essa é a sua luta? Eu estou lutando contra a minha vida aqui. Eu estou derramando sangue por amor a isso aqui. Essa é a sua luta? Então a gente precisa ressignificar nosso sofrimento. Será que a gente está disposto a viver isso aqui por Jesus? Se a gente não está disposto a morrer por um copo de bebida alcoólica? Será que a gente está mesmo disposto a suportar sofrimento com Jesus, com Cristo, como um bom soldado, se nós não abrirmos mão de uma noitada, de uma festa? Será que a gente está disposto a suportar o sofrimento de Jesus se em todo lugar que a gente está sendo influenciado por Satanás a negar nossa fé e a viver algo diferente daquilo que nós estamos proclamando aqui? Será que nós estamos dispostos? E aí a gente começa a entender que o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Se você é um crente meia boca, sinto muito, desculpa, mas você não vai para o céu, meu irmão, tá? Jesus não te chamou para ser medíocre, Jesus te chamou para ser filho, Jesus te chamou para usufruir da graça e da salvação. Então que promessa do mundo está sendo mais tentadora para você do que ser participante da glória de Deus? E aí quando você responder essa pergunta para si, você pensa se vale a pena você abrir mão de ser chamado filho de Deus por amor ao mundo. Porque é isso que Timóteo está falando, que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, o atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Você não vai alcançar o que você quer alcançar se você não permanecer fiel. Você tem que permanecer fiel, irmão. Amém? Belisca o irmão aí ao lado. Belisca o irmão, belisca ele. Toca nele aí e fala, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Por favor.
Se a sua luta é menor do que a luta de Paulo, dê risada dela e fala: sério? Eu não vou nem perder meu tempo com isso. Não vou nem perder meu tempo com isso. Porque o cara está morrendo aqui, literalmente. Literalmente. Ele está a ponto de ser morto. Então, que você ressignifique os seus sofrimentos e escolha sofrer do jeito certo. Tá bom? Versículo 8. Lembre-se de Jesus, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Não é que eu vou ficar milionário. Não é que eu vou ser reconhecido no mundo todo. As boas novas que eu anuncio é que Jesus, o descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Essa é a esperança do crente, a ressurreição dos mortos. O dia que você morrer, o que acontece? Você vai ressuscitar com Jesus. Entendeu? A morte não é acabou. Morte, o que é a morte? Morreu e aí? Morreu e ressuscitou dos mortos com Cristo Jesus. Essa é a promessa, é nisso que nós cremos. É nisso que você crê. Se não há ressurreição de mortos, meu irmão, então nossa fé toda parou. Parou quando Cristo morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, acabou. Ué, não tem ressurreição de mortos? Porque tudo que nós anunciamos é porque Jesus ressuscitou dos mortos e nós cremos nisso. Foi visto por inúmeras testemunhas, muito mais de 50 pessoas, ficou 50 dias aqui na terra, foi visto por inúmeras pessoas e subiu aos céus. Essa é a fé do crente. Nós cremos no que cremos por causa disso. Então, se eu não crer na ressurreição dos mortos, se eu não crer nisso, eu não tenho uma fé correta. Eu preciso crer na ressurreição dos mortos. Eu preciso crer que no dia que eu morrer, se eu estiver em Cristo, eu irei ressuscitar com Cristo. E eu vou morar com Ele eternamente, num corpo glorificado. Essa é a nossa fé, meu irmão. Rickson, a minha fé, Deus pode me abençoar nessa terra? Pode. Tudo que você tem é glória a Deus, meu irmão, é graças a Deus. Os títulos que você tem, as posições que você conquistou, as coisas que você tem para si, os seus bens materiais, tudo é para a glória de Deus. Mas não é o principal. Não apoie-se o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. E ele está jogando a fé de Timóteo para o lugar certo. Lembre-se de Jesus. Logo após falar, se você não seguir regra, se você não seguir as regras, você não vai alcançar o prêmio. O atleta que não segue regras não alcança o prêmio. Portanto, lembre-se de Jesus, descendente do rei Davi. Promessa de Deus para Davi: vai ter sempre um descendente seu no trono. Vai ter sempre um governando. Porque Jesus é da descendência de Davi, meu irmão, é por causa de Cristo. Ressuscitou dos mortos. E essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa delas, versículo 9, por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra do Senhor não está presa. Então Paulo está falando que literalmente ele está preso por pregar a palavra de Deus. Ele literalmente está preso por pregar a ressurreição dos mortos. Ele literalmente está preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não. Porque o que Paulo estava produzindo aqui era escritura. Ele estava escrevendo uma carta. Sim ou não? Vocês conseguem entender isso? Assimilar isso? Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo? Então Paulo estava produzindo a escritura sagrada, escrevendo isso aqui. Por isso que a palavra de Deus não está presa. Que as cartas de Paulo são escritura. Portanto, por causa disso, eu estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele viveremos. Entendeu? Se perseverarmos, versículo 12, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Está entendendo? Deus continua fiel na sua palavra, meu irmão. Salvação é para nós. Serra com o Senhor a vida inteira. Chega num ponto na sua vida que você fala: chega dessa vida de erro, eu quero Jesus. Deus não leva em conta todos os seus pecados, todas as suas dívidas. Ele te perdoa e te salva.
te dá uma nova vida. Mas percebe que se morrermos com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos, mas se o negarmos, Ele nos negará. E isso não é Deus ir contra a sua palavra, porque a palavra de Deus diz isso. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Ponto. É isso que Jesus fala. Negar a Deus, meu irmão, é ir contra os mandamentos mesmo, é ir contra os princípios, é fazer o que nós acabamos de falar aqui. Se você não morre por um cigarro, por um copo de bebida, para uma relação casual, antes do casamento, fora do casamento, se você não morre para essas coisas, sinto lhe dizer, você está negando Jesus, meu irmão. E se você morrer nesse estado, você vai para o inferno, desculpa te falar. Mas é porque a sua vida é preciosa para mim. Enquanto pastor, eu desejo que você seja salvo. Esse é o meu desejo, é por isso que eu estou te falando isso. Então se você morrer com Cristo, você vai viver com Ele. Se você perseverar, você vai reinar com Ele, mas se você o negar, Ele vai negar você. Portanto, não negue o Senhor, viva uma vida de santidade com Ele. Viva uma vida direito com Ele. Porque Ele quer que você seja salvo. Eu quero que você seja salvo. Eu espero que você seja salvo. Mas para ser salvo, a gente volta no versículo 5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir regra. Tem que seguir regra. Tem que se responsabilizar por suas atitudes. Tem que andar no prumo, direito, reto. Como diz Jesus, entrai pela porta estreita e andai no caminho estreito. Porque apertado é o caminho que conduz à salvação e poucos há que o encontrem. Porta larga leva para o inferno. Viver de qualquer jeito leva para o inferno, mas viver regrado, uma vida de dependência de Deus, usufruindo da liberdade que Ele deu para nós, não para dar lugar à carne, mas para viver no Espírito, seremos salvos, reinaremos com Ele e não o negaremos. Portanto, se você tem a oportunidade hoje de não negar Jesus, não negue. Não negue. Se em seu coração arde a chama do Espírito Santo, de verdade, meu irmão, de verdade, abandone todos os seus pecados, abandone todos os seus erros e viva uma vida direita com o Senhor, porque isso que é importante. Não é o que você recebe de reconhecimento nessa terra, não é. Como a gente falou semana passada, eu pude falar de forma bem rápida que para ir para o céu, para ser crente, tem que seguir regra. E aí as pessoas têm a igreja como um lugar ruim. Ah, não vou para a igreja não, porque lá tem muita regra, muito trenzinho. Mas para se encaixar no mundo, meu irmão, você vai seguir regra também. Então, quando que eu percebi que eu não me encaixava mais no mundo? Foi quando eu saí com meus amigos, todos eles estavam bebendo, eu tinha decidido que eu não queria beber mais. E aí eu não me encaixei mais no meio, porque eu não estava bebendo. Mas como assim, você não vai beber? Parece que a missão pessoal deles era me fazer tomar um copo de cerveja. Como assim? Vai viver sua vida, meu irmão? Deixa eu quieto na minha. A missão pessoal dos caras era me fazer beber. Aí um chegou um dia e falou, ô moço, eu não ia beber hoje não, mas se você beber, eu bebo. Então você não vai beber, meu amigo, porque eu não vou tomar, eu não quero, me deixe quieto. Eu já estou aqui nesse lugar, eu não quero estar aqui, eu estou aqui, não estou bebendo, não vou beber. E você, se você quiser, também não beba. Mas se você quiser beber, beba. Faça o que você quiser da sua vida. Só que quando você está num lugar que está todo mundo fazendo uma coisa, você está fazendo um negócio diferente, tomando um suco, tomando um refrigerante, meu irmão, você olha para aqui e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí todo mundo começa a ficar aéreo do seu lado e você fica de boa, tranquilo. Eu comecei a ver, eu não me encaixo aqui não. Mas você começa a falar, que coisa inútil que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Então, para ficar no mundo, você tem que seguir regra também. Do mesmo jeito que para ser da igreja tem que seguir regra, do mundo também tem. Porque se você não faz igual ao mundo, você é excluído. Está entendendo? E a igreja é a mesma coisa, irmão. Se você começa a viver uma vida errada aqui, você vai ser rechaçado daqui sim. Porque o pastor não vai aceitar. Os líderes não vão aceitar você viver a sua vida de qualquer jeito aqui. Ninguém está te obrigando a ser crente, mas se for para ser crente, seja direito. Tá bom? E se for ser crente aqui dentro, tem que ser crente direito, meu irmão. Pode enganar os outros, não pode viver de qualquer jeito, não. A igreja é coluna e firmeza da verdade. E olha que a gente nem segue o padrão que era para seguir.
Porque o segundo padrão era o seguinte: o irmão errou, chama uma, duas testemunhas, chama ele e fala: você errou, você fez isso, 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 isso. Não pode, beleza? Beleza. O irmão insistiu no erro, chama mais outras testemunhas e corrige ele. Continuou no erro, irmão, traz o irmão na frente de todo mundo e fala: olha, você está fazendo isso, 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 isso. A gente não faz isso aqui. Está entendendo o padrão bíblico, como é que era o negócio, como é que era apertado na igreja primitiva, irmão? Era apertado, porque a igreja é o povo de Deus. E se você quer ser da igreja, você tem que andar na linha, tem que ser correto. Nós temos que quebrar esse preconceito que até os bancos têm, meu irmão. Sabia que banco tem preconceito com igreja, com pastor? Você sabia? Não sabia? É porque você nunca passou a ficha de um pastor, não é, Vaz? Você passa a ficha e coloca a profissão lá, pastor, meu irmão, o banco nega na hora. Nega na hora o financiamento de carro. Nós temos que quebrar isso, meu irmão. Tem hora que a pessoa fala assim: eu sou crente, não sei o quê, a entrevista de emprego, piora. Porque a pessoa fala: Deus me livre de contratar crente. Porque tem uns crentes que só fala que é crente, chega na empresa e faz tudo errado. Aí a pessoa às vezes é melhor não falar que é crente do que falar que é crente. Nós temos que quebrar isso, porque o crente tem que ser exemplo. Mas deixou de ser. Deixou de ser, muitos deixaram de ser. E aí a pessoa chega e fala: eu sou da igreja, eu sou crente. Quando você vai ver, a pessoa é mó enrolada, não vive uma vida direita, usa o local que ela pertence para tentar ganhar alguma vantagem, mas na verdade a vida da pessoa está toda errada. E é por isso que nós temos que garantir que nossa igreja tem uma vida espiritual saudável. Você é responsável pela vida do seu irmão também. Você sabe que seu irmão está passando por uma luta e não ajuda ele em oração, você está errado. Se você pode corrigir um irmão e ajudá-lo a viver uma fé correta e não faz, você está errado. Você tem que corrigir. Se você conhece a pessoa, tem intimidade, chama e fala: vem cá, meu irmão, olha, não faça isso, corrige sua vida, não faz isso. Você está querendo ajuda em oração? Chama os outros irmãos, vamos orar junto aqui nós 4. A comunidade que preocupa com a fé e com a vida do outro. Isso não é ser fuxiqueiro de ficar preocupando com a vida do outro, não, é ser zeloso. Porque a igreja se comporta assim, cuidando um dos outros. E não você ver seu irmão no erro e ir lá cooperar com o erro dele, viver no erro também. Ou apontar o dedo e falar: ó, irmão, lá fez tal coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser igreja de verdade. Seja igreja de verdade. Viva a sua fé de forma séria. Porque não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui. Você está aqui, meu irmão, para compartilhar a fé em Jesus. E tudo o que te atrapalha de fazer isso, meu irmão, o que te atrapalha de compartilhar a sua fé é o seu pecado. Portanto, joga o seu pecado para trás e caminhe para Jesus. Tem solução para o seu problema. Tem solução para o que nós estamos falando aqui. A solução do mundo, para você se encaixar no mundo, é começa a beber, começa a fumar, começa a prostituir. Mas da igreja é conserta a sua vida e vem para Jesus, você vai ser chamado de filho de Deus. Amém? O mundo toda vez está inventando alguma coisa para você encaixar lá, meu irmão. E você tem que seguir regra para encaixar no mundo. E na igreja não é diferente. Não é de qualquer jeito. Se no mundo não vai ser na igreja que vai ser, né? Não é? Glória a Deus pela ordem e decência da casa do Senhor. Amém? Portanto, seguindo, para a gente finalizar, lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. A preocupação do apóstolo Paulo era que Timóteo se posicionasse como um crente fiel. A preocupação do apóstolo Paulo para esse líder é que ele se esforçasse para receber a aprovação, não dos judeus que estavam na região, não dos gentios, não do que um outro queria, não do que outra seita queria, não. A preocupação de Paulo: esforce-se para receber a aprovação do Deus a quem você serve. E é para você, meu irmão.
Não se esforça para agradar os outros, se esforça para agradar a Deus. Isso não quer dizer que você tem que ser ignorante com as pessoas, você tem que ser grosso, curto, não. Isso não é sobre isso. Se é só por querer agradar os outros, você cede os seus princípios. Não ceda seus princípios para agradar os outros. Permanece fiel. Essa é a palavra de Deus para Timóteo. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Permanece fiel, Timóteo. Se esforce para receber a aprovação do Deus a qual você serve. Que evangelho é esse? As pessoas hoje em dia parece que se esforçam para viver uma fé diferente. Se esforçam para viver uma fé que não é a fé que nós estamos proclamando aqui. E o convite de Deus é: se esforce para receber a aprovação do Deus que você serve. É o único que tem que aprovar você, é Deus. Só que aí não é tipo assim, não é você o Deus, é o Deus da Bíblia. Então às vezes a pessoa quer viver na ignorância, aí ela fala: não, vou fazer o que está no meu coração, vou fazer o que eu acredito. Não é sobre o que você acredita, é sobre o que a Bíblia diz para você acreditar. Então se você estiver fazendo alguma coisa errada, não é que você tem que seguir o que você acredita, não, você tem que seguir o que a Bíblia te conduz a fazer naquela situação. Então numa situação que você tem o seu inimigo, uma pessoa que te maldiz, uma pessoa que pisa no seu calo, a Bíblia vai falar o que para você? Mate aquele irmão, mate aquela pessoa, persiga ela, joga ela no buraco, faz isso? Não, a Bíblia fala o seguinte: orai pelos vossos inimigos, porque se você ora por quem te ama, que galardão tendes? Então não é: eu vou exterminar esse meu inimigo da face da terra, não, eu vou orar por ele, porque é isso que a Bíblia manda eu fazer. Entendeu? Como é que a nossa justiça é falha? Se a gente não se esforçar para buscar a aprovação de Deus. Rickson, isso não é injusto? É injusto. Mas, meu irmão, para você receber a salvação, um justo teve que passar por injustiça. Entendeu? Então é isso mesmo. Quem não pegar a sua cruz e seguir Jesus, meu irmão, não adianta. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O caminho da cruz é um caminho de justiça, sim. Mas nosso galardão não está na terra. Nosso galardão não está na terra. Entendeu? Nossa esperança não está na terra. Então se eu tento resolver as coisas do meu jeito, da minha forma, do que eu acredito, eu não estou querendo resolver do jeito que Deus se agrada. E o convite de Deus é: esforça para receber a aprovação do Deus que você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Eu vivo a palavra da verdade. Eu vivo consciente de que eu tenho que orar por quem me persegue, de que eu tenho que orar pelos meus inimigos, de que eu tenho que orar por quem não quer o meu bem, porque foi isso que Jesus fez. Seu momento na cruz, Jesus poderia ter amaldiçoado aqueles homens, aqueles soldados, e aqueles soldados poderiam morrer na mesma hora. Jesus vira e fala: não leve em conta, Pai, os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Pelo amor de Deus, irmão, o que é isso? Que amor é esse? A gente não está pronto para isso, não. A gente tem que se dobrar mais mesmo para Jesus. Porque na primeira oportunidade, eu quero exterminar o meu irmão da face da terra, porque ele falou alguma coisa de mim, ou fiz alguma coisa. Primeira oportunidade, eu quero que ele morra. Mas aí Jesus chega na cruz e dá o maior exemplo de amor que a gente poderia ter, que é perdoar quem está matando. Jesus estava morrendo, meu irmão. O soldado não chegou e inventou uma mentira de Jesus, não. Ele estava matando Jesus, estava agredindo o corpo físico de Jesus. E Jesus perdoa aqueles homens com muito amor, porque esse é o padrão da fé, esse é o padrão da nossa fé, é viver Jesus, agradar a Deus. Ensine corretamente a palavra da verdade. Versículo 16: evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Emineu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal.
nesse versículo 19, o Senhor conhece quem pertence a Ele. Esse conhece, ele pode ser tido como o conhecimento de fato, né? Ou o amor mesmo. Então a gente pode trazer a leitura para essa palavra aqui, desse conhece, tanto como o conhecer, de saber quem é, quanto também o de amar. Então, de certa forma, o Senhor conhece quem pertence a Ele, o Senhor ama quem pertence a Ele. E quem pertence a Ele tem que se afastar do mal. Não tem como você viver sua fé na escuridão. Ou você vive sua fé de verdade, ou você abandona ela de vez. Ou você assume um compromisso de verdade com Jesus. Ou você vai ficar a vida inteira numa igreja e não vai adiantar de nada. Porque você não está disposto a se esforçar para receber a aprovação de Deus. Porque a qualquer sinal de mudança, você já se afasta da igreja, você já quer servir a si mesmo. E não é esse o convite da Bíblia. A Bíblia quer que você se pareça com Jesus. E se parecer com Jesus é mais doloroso do que você pensa. Por isso você tem que se esforçar. Se afaste do mal. Versículo 20, numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para o uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para o Senhor da casa, e empregue toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro, a igreja. Quem é que invoca o Senhor com coração puro? A igreja. Então o convite para quem é mais novo, para mim, fuja de tudo que estimule paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na igreja, na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, versículo 23, não se envolva em discussões tolas e brigas e ignorantes que só servem para gerar confusão, briga. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Entendeu? Convite para os servos fiéis do Senhor: permaneça fiel à palavra. Ensine com paciência, não se envolva em brigas tolas, em discussões que não servem para nada. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão a quem se opõe à sua pregação, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Só Deus pode levar ao arrependimento. É isso que Paulo está falando aqui. Amém? Você crê em Jesus, irmão? Amém. Você ama Jesus? Amém. Então apacente as ovelhas dele. Viu? Apacente as ovelhas de Cristo. Viva a igreja. Viva o cristianismo de verdade. Não permita que nada nesse mundo roube a sua coroa. E tem muita coisa tentando roubar a sua coroa. Tem muita coisa tentando te desanimar. Mas nós vamos dar uma bicuda na cara de Satanás e vamos falar: eu sou crente de verdade. Eu não quero saber disso não. Amém? Você está feliz? Pergunta o irmão do lado: está feliz, irmão? A palavra não foi dura. A palavra não foi dura. Fala com eles. Fala com ele. Não foi dura não, irmão. Foi tranquilo. Não é tranquilo? A palavra, meu irmão, quando a gente mastiga ela, tem um gosto doce como mel. Mas e quando ela cai no estômago, ela queima. E não tem como tomar o omeprazol não, irmão, porque ela queima por dentro. É na alma. Que é difícil digerir. Está lá em Jeremias, não sei onde. Jeremias quanto, pastor? Isso. Jeremias fala da palavra de Deus que é difícil de digerir mesmo. Está tudo bem, irmão, você é humano, né? É difícil de digerir porque você é humano, porque você tem falhas, mas que a sua vida não seja buscar falhar mais, mas sim buscar acertar. Amém? Porque é isso que Deus te agrada. Deus conhece o seu coração. Então Ele sabe se você está buscando acertar ou se você já está nem aí mais com a fé e quer viver a vida de qualquer jeito. Deus sabe. Eu não vou saber disso. Então viva a sua fé direito. Porque Deus sonda seu coração e Ele sabe como é que está aí dentro. Amém?
Você crê nisso? Crê nessa verdade? A palavra pode ser difícil de digerir, mas depois... Jeremias 15:16. Quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Vamos lá, 17. Nunca participei dos banquetes alegres do povo, sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim e enchi-me de indignação com os pecados deles. É isso mesmo? É aqui mesmo? Ah, é a tradução? Diz... Amém. Então é a alegria da palavra. É a alegria que a palavra traz quando a gente se alimenta dela. Só que eu não sei se é nesse que vai falar do... que cai no... Ezequiel, né? Aí... Onde que é? O senhor lembra? Nós vamos achar depois. Dever de casa, achar onde é que está escrito isso em Ezequiel. Mas aqui traduz também o prazer da palavra do Senhor. E comer a palavra não é você chegar e mastigar as páginas, né, irmão? Mas é viver aquilo. Quando você, não tem aquele ditado que fala, você é o que você come? Sim, porque o que você come se torna parte de você, né? Sim ou não? Pois é, você se alimenta da palavra, você vai se tornar, vai viver a palavra de verdade. Então se alimente da palavra, amém? Que Jesus te abençoe. Abençoa quem está do seu lado e abençoa esse irmão. Amém? Vamos ficar de pé, finalizar. Glórias a Deus. Vamos orar essa noite. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eleve seu pensamento até o trono da graça. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade hoje, se você está vivendo algum problema, eu não sei o que você está vivenciando no seu dia a dia, mas o Senhor está aqui para te falar que é Ele que resolve todos os seus problemas, é Ele que traduz todo o sentimento que está dentro de você. E estar com Ele, meu irmão, é a melhor decisão da sua vida. Não tem nada melhor do que estar com Jesus. Não tem nada melhor do que viver com Jesus. Portanto, nós vamos orar hoje e eu vou clamar ao Senhor para que derrame uma dose de ânimo sobre sua vida, na sua caminhada. Amém? Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui, Deus, e nós estamos aqui para clamar o Seu nome. Deus, nós nesse momento entregamos o nosso coração a Ti, nós elevamos a nossa mente ao Senhor, Pai, e pedimos, se há em nós algum caminho que não é reto, se há em nós algum erro, nós queremos clamar que o Senhor endireite os nossos caminhos. Pai, mostra para cada um de nós o que nós precisamos mudar na nossa vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós somos gratos a Ti pelo Seu favor imerecido e nos apoiamos nesse favor. Portanto, Deus, nós te pedimos, tira de nós todo o pecado, tira de nós todo o pensamento profano, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Porque a Sua palavra nos garante que o que faz divisão entre nós e o Senhor são as nossas iniquidades. E nós te pedimos, Deus, seja conosco, Pai. Seja conosco, Pai, despedace o jugo das trevas do nosso meio, despedace todo o jugo de Satanás que colocou em nossos ombros. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do maligno. E nós clamamos a Ti, venha o Seu reino sobre nós, Deus. Nós queremos viver uma vida mais reta diante do Senhor. Nós queremos viver, Pai, contigo de uma forma mais fiel. Nós queremos ser fiel à Sua palavra, fiel à Sua verdade. E portanto nós te pedimos, Deus, seja conosco. Seja com cada um aqui, Pai, repreenda toda ação do mal na vida deles, e que eles nesse momento venham desfrutar de um relacionamento contigo, Deus. Nós repreendemos toda influência maligna e pedimos a Ti, Deus, venha sobre cada um aqui, trazendo refrigério, trazendo renovo espiritual, reforçando, Deus, os joelhos deles para que permaneçam firmes na oração, que eles clamem ao Senhor cada dia mais, Deus. E nós te pedimos, se há em nós, Pai, algum caminho mau, que o Senhor venha nesse momento nos mostrar e que venhamos viver uma vida reta contigo. Nós queremos ser crentes de verdade, Jesus.
Nós queremos viver, Pai, de verdade o Seu Evangelho. Nós queremos ter uma vida espiritual saudável. Portanto, Deus, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso caminho e tira de nós tudo que há de errado. Tira de nós todo o mau caminho. E nós clamamos a Ti, Deus, nos ajude a permanecer de pé com o Senhor, na autoridade do Seu nome. Amém. Você crê nisso? Aplaude Jesus aí com toda a sua força.